A chamada Revolta dos Muckers, ou Muckers, foi um conflito regional que aconteceu ao final do século XIX, na atual Sapiranga, na então província do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Em 1874, a cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, foi palco de um conflito registrado pela história como a Revolta dos Muckers, um triste episódio de fanatismo religioso, como alguns chamam, que redundou na morte de um grande número de pessoas. Devemos deixar bem claro que devemos respeitar o que aconteceu, pois é hoje história. Tudo começou quando imigrantes alemães, vindos de terras arrasadas por Napoleão Bonaparte e instalados na colônia agrícola de Padre Eterno, hoje chamada Sapiranga, mostraram-se insatisfeitos com a precariedade da assistência médica e educacional que recebiam das autoridades governamentais. Esses colonos eram liderados por João Maurer, um curandeiro a quem todos eles recorriam para cuidar dos seus problemas de saúde. Ao mesmo tempo em que sua esposa Jacobina Mendes Maurer, valendo-se da ausência de padres ou pastores na região, organizava e dirigia as sessões religiosas das quais os seus vizinhos participavam, lendo e interpretando para eles os textos bíblicos. Desde pequena, Jacobina demonstrava sua inclinação messiânica, chegando mais tarde a apresentar-se não só como a própria encarnação de Cristo, qualificando-se como o Cristo feminino, mas também prometendo aos seus seguidores o estabelecimento da cidade de Deus. Com isso, ela passou a desfrutar de grande credibilidade entre os que a ouviam, sentimento que se tornava mais forte na medida em que se espalhava a versão de que os ataques epiléticos que a senhora Maurer sofria ocorriam durante os encontros que mantinha com Deus. Diziam que os ataques epiléticos que ela tinha eram a conexão e a forma que ela conversava com Deus. Foi dessa forma que o casal conseguiu exercer forte e firme liderança sobre os Muckers, falso santo em português quer dizer. Enquanto estes, obedecendo a princípios morais rígidos e restritos, avançaram cada vez mais pelo perigoso terreno do fanatismo, não tardando a entrar em choque com os demais moradores da localidade. Essa situação se agravou quando eles retiraram suas crianças das escolas que frequentavam, o que provocou junto aos outros pais atritos que acabaram provocando a prisão dos membros mais importantes do grupo, que foram libertados logo em seguida, mediante a intervenção do próprio presidente da província. Na sequência desses acontecimentos, os seguidores de Jacobina, que já eram cerca de 200, começaram a atacar os que se opunham ao seu movimento religioso. A primeira vítima foi Martinho Cassel, dissidente cuja esposa e filhos morreram quando sua casa foi incendiada. Depois também consumou-se o assassinato dos filhos do comerciante Carlos Brenner, e em seguida também a execução de um tio de João Maurer, que criticava e hostilizava abertamente a nova seita. Com o agravamento do conflito, o presidente da província gaúcha, Dr. João Pedro Carvalho de Moraes, determinou que o exército colocasse ponto final naquela desordem, a razão pelo qual o coronel Genuíno Olímpio de Sampaio se dirigiu ao local comandando um contingente de 500 homens. No cair da noite do dia 23 de junho de 1874, o militar ordenou a invasão da casa dos Maurer,
mas os Muckers, convictos de que quem acreditasse em Jacobina seria imune à morte, resistiram ferozmente, provocando 39 mortes às forças legais, ou seja, o exército, e sofrendo apenas perda de 6 pessoas em seu grupo. Diante de tal reação, o coronel Genuíno ordenou a retirada de suas forças, indo acampar a cerca de 10 quilômetros de distância, no local hoje conhecido como Campo Bom. Dias depois, em 19 de julho, após ter recebido reforços militares e adesão de 150 colonos alemães voluntários, o comandante da tropa ordenou nova investida contra o reduto dos fanáticos. Assim eram chamados. Mas sempre devemos respeitar, lembre disso. O assalto foi feito e dessa vez com sucesso. Cerca de 12 homens e 8 mulheres Muckers morreram durante o confronto. 6 homens e 36 mulheres foram presos após a invasão da casa, mas um bom número deles conseguiu escapar, inclusive Jacobina Maurer. Isso não é algo bonito de dizer que pessoas morreram, mesmo que eles estavam fazendo tal fanatismo ou algo que podia ser errado para as leis que mandavam naquela época. A morte de várias pessoas não é nada legal e não é algo nada feliz para se dizer, até porque são humanos como nós. Se erraram ou não, quem somos nós para julgar? Achando que a vitória estava assegurada, o coronel Genuíno retornou ao acampamento legalista. Mas no alvorecer do dia seguinte, 20 de julho, este foi alvo de tiros disparados do mato próximo. Durante o cerrado tiroteio que se seguiu, o coronel, atingido na coxa por uma bala, teve uma artéria seccionada, vindo a falecer em virtude da hemorragia provocada pelo ferimento. O triste desfecho não pôde ser evitado, porque o socorro médico havia se deslocado para São Leopoldo com os feridos. Os Muckers sobreviventes, inclusive a senhora Jacobina, esconderam-se no Morro Ferrabras, mas foram denunciados por Carlos Lupa, que havia se desligado do grupo após perder sua família. Assim, orientados, os soldados do governo, comandados pelo capitão Francisco Clementino Santiago Dantas, atacaram esse último reduto dos fanáticos, assim chamado na época, e mataram a maioria deles, inclusive sua líder espiritual. Dos sobreviventes, alguns acabaram presos, mas os que escaparam mudaram-se para a terra dos Bastos, em Lajeado, onde no Natal de 1898 foram atacados e linchados por colonos locais, que acreditavam terem sido eles os assassinos de uma certa senhora Schroeder, na verdade eliminada por seu próprio marido, que queria casar-se com outra. Sobre esse episódio histórico, diversas obras foram escritas. Espero que você tenha aprendido mais coisas e obtido mais conhecimentos aqui no canal. Inscreva-se, amigo, e deixe seu like. Salve almas!